Se você tem empresa no Simples Nacional, preste muita atenção nisso aqui, porque a Receita Federal reafirmou e consolidou o entendimento que não é só quem aparece no contrato social que importa. Na prática, quem administra a empresa também pode ser tratado como sócio, mesmo sem ter nenhuma participação formal. E isso muda completamente o risco de desenquadramento do Simples Nacional para 2026. A Receita confirmou que empresas que nomeiam administradores não sócios, mas que exercem funções de gestão de fato e ao mesmo tempo atuam em outras empresas com fins lucrativos podem ser impedidas de permanecer no Simples Nacional. E o ponto mais sensível é este: para a Receita não importa apenas quem é sócio no papel, importa quem manda, quem decide e quem administra na prática. Esse entendimento foi oficializado na solução de consulta COSIT número 256, publicada em 12 de dezembro de 2025. A consulta foi feita por uma empresa que queria nomear como administrador uma pessoa que não era sócio, mas que atuava como administrador em outras duas empresas, sendo uma delas no lucro real. A dúvida era simples: esse administrador, por não ser sócio, poderia gerar algum problema para o enquadramento da empresa no Simples Nacional? E a resposta da Receita foi direta: sim, pode gerar. A mesma analisou o inciso 5 do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123, que regula o Simples Nacional e que foi recentemente alterado pela Lei Complementar 214 de 2025. Com essa alteração, a lei passou a deixar expresso que a vedação ao Simples se aplica não só a sócios formais, mas também a administradores ou titulares, tanto de direito quanto de fato, quando a receita bruta global das empresas envolvidas ultrapassar 4,8 milhões por ano. Ou seja, se uma mesma pessoa atua como administradora de fato em mais de uma empresa com fins lucrativos, a Receita pode somar o faturamento dessas empresas para verificar se o limite do Simples Nacional foi ultrapassado. E isso vale mesmo que essa empresa não tenha nenhuma participação societária formal em uma ou em todas essas empresas. A empresa que fez a consulta tentou argumentar que o impedimento só deveria existir se o administrador também fosse sócio, mas a Receita rejeitou completamente essa interpretação. Segundo o fisco, a norma alcança também os administradores não sócios, desde que exerçam na prática funções típicas de titularidade ou gestão, o que caracteriza o chamado administrador de fato. Esse entendimento, inclusive, não é novo. A própria Receita Federal relembra que já havia se posicionado de forma semelhante na solução de consulta, a COSIT número 16 de 2021. Naquela ocasião, o órgão deixou claro que, havendo administração comum exercida pela mesma pessoa física em mais de uma empresa com fins lucrativos, o somatório das receitas brutas deve ser considerado para fins de enquadramento ou desenquadramento no Simples Nacional, ainda que o administrador não detenha a participação societária formal. Além disso, a Receita cita decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconhece a possibilidade de enquadrar o administrador de fato como titular, para aplicar as restrições previstas na legislação do Simples Nacional. Ou seja, não é só entendimento administrativo isolado, existe respaldo judicial para essa leitura. Na prática, o que isso significa para você, empreendedor? Significa que, a partir de agora, não dá mais para olhar apenas para o contrato social e achar que está tudo seguro. Se a sua empresa nomeia um administrador que também administra outras empresas, especialmente empresas com faturamento elevado ou fora do Simples Nacional, é obrigatório analisar a receita global envolvida nessa estrutura. Se a soma ultrapassar 4,8 milhões por ano, o risco de desenquadramento é real. E atenção, o limite continua sendo o mesmo. Não houve aumento do teto do Simples Nacional. O que mudou foi a forma como a Receita interpreta quem está vinculado a esse limite. A figura do administrador de fato passou a ter peso direto na análise. A Receita Federal também esclareceu um ponto importante para evitar confusão. O simples fato de empresas terem estruturas parecidas ou utilizarem serviços de apoio de forma organizada e contratada não gera, por si só,
impedimento ao Simples Nacional. O que não é permitido é o uso informal de funcionários entre empresas diferentes. Cada empresa deve ter seus próprios empregados ou contratar serviços de forma regular, desde que não exista a mesma pessoa administrando mais de uma empresa e não haja mistura de funcionários ou de decisões. Esse tipo de organização não é motivo automático para a exclusão do Simples. Mas quando existe administração comum, poder de decisão, controle operacional ou a atuação simultânea do mesmo gestor em mais de uma empresa, aí o cenário muda completamente. E é exatamente aí que muitos empresários podem ser surpreendidos em 2026, sem entender o porquê foram excluídos do Simples. Por isso, se você está estruturando sua empresa para 2026, se pretende nomear administradores, trazer gestores externos ou reorganizar a administração do negócio, isso precisa ser analisado com muito cuidado. Uma decisão mal estruturada pode te tirar do Simples Nacional sem que você perceba, jogando sua carga tributária lá em cima de uma hora para outra. E é exatamente aqui que entra o planejamento. Antes de nomear administrador, antes de reorganizar a gestão ou antes mesmo de assumir que está tudo certo porque o contrato social parece limpo, é fundamental olhar o cenário completo. Quer evitar surpresas, não pagar imposto a mais ou ser desenquadrado sem entender o motivo? Fale com a Tactus. O link está na descrição. Nós analisamos a sua estrutura, o papel real de cada pessoa na empresa e te orientamos para tomar decisões seguras, dentro da lei e sem improviso. E por fim, se esse conteúdo te ajudou a entender um risco que quase ninguém está falando, já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações e compartilha com quem tem empresa no Simples Nacional e precisa saber disso antes que vire um problema.